Olá! Se você realizou alguma cirurgia plástica e está insatisfeita com a sua cicatriz, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre os tipos de cicatrização. A cicatrização depende de um processo celular e molecular. A partir do corte, existe uma ativação de células que vai desencadear como resposta final a cicatriz. Além desses fatores, todos os cuidados que o cirurgião plástico toma para fechar a cicatriz no fechamento cirúrgico é muito importante para o resultado final. Como, por exemplo, o cirurgião plástico ele precisa fechar os planos durante a sutura muito coaptados, aliviando a tensão da borda da cicatriz. E isso porque quanto maior a tensão, maior o prejuízo cicatricial e com certeza essa cicatriz não vai ter um resultado adequado. Outro fator é a escolha dos fios cirúrgicos. O cirurgião plástico escolhe os fios corretos para cada plano que ele vai realizar o fechamento. E muitas vezes, na parte final da cicatriz, a gente usa fios muito finos, mais finos que o fio de cabelo. Isso por quê? Justamente para não gerar nenhuma marca na sua cicatriz. Mesmo com todos esses cuidados que o cirurgião plástico exerce durante o fechamento cirúrgico, os cuidados pós-operatórios são muito importantes, porque vai depender de todos os cuidados que você vai ter com a sua cicatriz que vai exercer o resultado final. Apesar dos cuidados do cirurgião plástico e dos cuidados do paciente, mesmo assim existem as cicatrizes inestéticas, que são as cicatrizes que, por algum motivo, acabaram se desenvolvendo de uma forma desfavorável. Os tipos mais comuns de cicatrizes inestéticas são a cicatriz atrófica, que é aquela cicatriz deprimida, que geralmente a gente encontra ela após processos inflamatórios ou infecciosos. O exemplo mais comum são as cicatrizes de acne, por exemplo. Então é comum quem teve acne na adolescência ou próximo da infância, na região onde aconteceu o acne, a cicatriz ela fica mais deprimida, afundada. Isso é uma cicatriz atrófica. Pode acontecer durante a cicatrização de uma ferida cirúrgica? Sim. Como? Se o paciente não cuidou direito da sua cicatriz e por algum motivo aquela cicatriz apresentou mais processo inflamatório do que o normal ou aconteceu porventura uma infecção na cicatriz. Muito provavelmente ela vai se tornar atrófica. Existe tratamento para esse tipo de cicatriz? Sim, laser e microagulhamento são os tratamentos mais indicados nesse caso. Outro tipo de cicatriz bastante comum no pós-operatório é a cicatriz hipercrômica. O que é isso? É aquela cicatriz mais escurecida, por algum motivo e normalmente depois de um processo inflamatório mais importante ou simplesmente porque a paciente tem um fototipo, um tipo de pele que pigmenta mais. Nesses casos, a cicatriz da paciente vai se tornar mais escura, hipercrômica. Existe tratamento para isso? Sim. Ao longo do pós-operatório, o cirurgião plástico vai indicar cremes clareadores ou até peelings para melhorar a qualidade dessa cicatriz. E por fim, as cicatrizes que são as mais temidas e também algumas vezes as mais comuns é a cicatriz hipertrófica e o queloide. O que são essas cicatrizes? Na verdade, elas funcionam de uma maneira muito semelhante a um depósito desordenado de colágeno. Como assim? O colágeno é a estrutura que precisa ser depositada na cicatriz para ocorrer o processo de cicatrização. E é ela que vai, como por exemplo, grudar a bordinha da cicatriz, de um jeito mais fácil para entender. E por algum motivo, e hoje em dia na literatura não existe ainda uma definição de o que acontece para formar esse depósito desordenado. E aí sim a cicatriz ela vai ficar com um aumento de relevo, muitas vezes mais avermelhada ou violácea. Pode acontecer do paciente ter alguns sintomas. Dor e coceira, que é o prurido, são os sintomas mais comuns. Existem tratamentos? Sim. Na cicatriz hipertrófica, muitas vezes ela acaba melhorando com o tempo, mas ao longo do pós-operatório, o cirurgião plástico vai indicar tratamento adequado, como por exemplo, uso de placas de silicone, massagem com cremes com corticoide, o uso injetável de corticoide dentro da cicatriz, o uso de malhas compressivas e todos esses tratamentos vão gerar uma cicatriz mais favorável. O queloide, na verdade, ele pode melhorar com essas terapias que a gente indica para a cicatriz hipertrófica, mas o tratamento dele é muito mais difícil e a maioria das vezes, no final, a gente vai precisar realizar uma cirurgia. E essa cirurgia, na verdade, a gente vai remover a cicatriz para fazer uma nova cicatriz e tentar com que o corpo da paciente deposite um colágeno de melhor qualidade e de uma forma mais ordenada. A beta-terapia é uma radioterapia
específica para controlar esse depósito e essa formação desordenada do colágeno. Então, o seu cirurgião plástico, após a cirurgia, pode indicar esse tipo de tratamento. Existe mais um tipo de cicatriz, que é a cicatriz alargada. O que é a cicatriz alargada? Na verdade, ela vai aumentar o seu diâmetro e ficando muitas vezes mais fina. E por que ela acontece? Lembra que eu falei do fechamento, que o cirurgião plástico tem que realizar um fechamento bem minucioso, dos planos profundos até os planos superficiais? Algumas vezes esse fechamento não é tão coaptativo. E algumas vezes a paciente acaba exercendo uma tensão maior na cicatriz, pratica atividade física ou faz alguma atividade diária num tempo inadequado. Seu cirurgião, por exemplo, não liberou e a paciente vai lá praticar atividade física. A cicatriz não vai conseguir manter a tensão e acaba gerando um alargamento. No caso das cicatrizes alargadas, o único tratamento é o tratamento cirúrgico. Então o cirurgião plástico vai precisar ressecar essa cicatriz cirurgicamente e realizar uma nova cicatriz nesse local. No vídeo de hoje eu falei sobre os tipos de cicatrizes inestéticas. Então, se você fez uma cirurgia estética e não está satisfeita com a sua cicatriz, agenda uma consulta com a nossa equipe que a gente vai explicar o melhor tratamento no seu caso. Até o próximo vídeo.